Vale. Informação com credibilidade. E hoje, com muito prazer, recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora municipal de Proteção e Defesa Civil, Sheila Dias, que vai nos falar a respeito de toda essa situação vivenciada pelo município de Tijucas desde a última terça-feira, com a passagem, então, do denominado ciclone bomba, esse ciclone extratropical que, por onde passou no estado de Santa Catarina, deixou bastante rastros de devastação. Sheila, bom dia. Inicialmente, muito obrigado, viu, por, entre todas as suas atribuições aí, estar aqui prestando esses importantes esclarecimentos para a gente, viu? Bom dia Sidney, bom dia aos ouvintes, e agradeço também mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo informar aí a população sobre as ações relativas à passagem do ciclone aqui por Tijucas. Como é que foi o primeiro contato quando você se deparou com aquela situação por volta aí das 4 horas da tarde da última terça-feira? Assustador, né? Quando a gente começou a perceber, fazer a vistoria e se deparou com algumas cenas, a gente ficou muitíssimo preocupado. Naquele momento, a equipe foi se reunir na prefeitura, juntamente com a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros não pôde estar presente na primeira reunião porque já estava em atendimento no sul do Rio, né, um acidente grave que teve ali, e inclusive com vítimas fatais. E aí a equipe da PM, a DITRAN, a Secretaria de Obras, né, e fizemos então um primeiro atendimento, um primeiro plano emergencial para desobstruir primeiro as vias da cidade, que algumas estavam interditadas. Mas, assim, foi um trabalho bem difícil, principalmente pela falta de podermos nos comunicar, né, uns com os outros, né, porque estávamos sem internet, sem energia, sem contato telefônico, né, então foi assim, foi bem difícil nesse primeiro momento, em especial por essa situação da gente não poder contactar com as pessoas para saber como elas estavam, sim, né, o que estavam precisando naquele momento, assim como as pessoas também não conseguiam entrar em contato com a gente, né, e foram formadas equipes para se dirigirem aos locais para começar a desobstruir as principais vias da cidade, para evitar que acontecessem ainda mais acidentes, né? Verdade. Nós tivemos um caso que podemos dizer o mais grave devido às vítimas, que foi a queda daquele galpão no sul do Rio, mas muita devastação em estabelecimentos comerciais, privados e residências. A gente viu já a partir do momento, foram de 5 a 10 minutos o acontecido, e a partir daí as famílias já se depararam com situações bem complicadas, né, Sheila? Exatamente. Nós tivemos, assim, grandes danos em marquises de lojas, nos comércios, nas indústrias, né? E também em residências. A gente a gente está fazendo ainda, terminando os levantamentos, mas a gente pode afirmar que o prejuízo hoje passa da casa dos 13 milhões, olha só, tá? No comércio e na indústria, nos órgãos privados. A gente ainda está colhendo informações, a Secretaria de Indústria e Comércio está levantando ainda esses números, né? A gente já tem uma prévia que já foi até informada aos órgãos oficiais, Defesa Civil do Estado, Defesa Civil do Governo Federal, mas a gente ainda está levantando, né? E também tivemos os danos em residências, os danos principalmente em casas de estelhamentos, quedas de árvores sobre a estrutura das casas. Nós tivemos muita queda de árvore, muita mesmo, né? Alguma queda de árvore. O maior dano não foi o vento que destelhou, foi a árvore que caiu por conta do vendaval e destruiu a casa. Então a gente teve muitas essas situações. E uma outra coisa também que pode se destacar nesse prejuízo foi a questão de ficar sem a internet e sem energia. Porque nós tivemos estabelecimentos que ficaram um dia e meio parado, né, aqui na região central da cidade. Em outras localidades, muito mais tempo do que isso. Então, isso tudo causou um grande prejuízo, né, econômico para os empresários da agroindústria também foram bem afetados, né? Os agricultores também de algum tipo de cultura também foram bem afetados. Então, houve danos nas diversas áreas, na prestação de serviço também, porque muitos prestadores de serviço
é indispensável a questão da internet para poder operar, né? Para poder fazer as suas vendas, né? Tanto no atacado quanto no varejo. E, então foi assim muito difícil, sem falar, né, que o nosso pior problema, o pior dano foi a perda de pessoas, né? Que aconteceu, estavam trabalhando, foi uma situação localizada, todos estavam no mesmo local, e com o colapso ali da estrutura, vieram a óbito. Segundo as informações oficiais do Corpo de Bombeiro, 2 pessoas foram vitimadas na hora, né? Já foram encontradas sem vida, uma ainda foi socorrida com vida, foi levada ao hospital, mas infelizmente por conta da gravidade do acidente, né, as complicações médicas, veio a óbito. Lamentável. A gente sabe que essas perdas para essas famílias são irreparáveis, lamentavelmente, né? O que é bem material, estrutural, o pessoal vai recompor ao longo do passar do tempo. Mas então nós tivemos, na sequência aí, antes do final de semana, uma atenção por parte dos governos, tanto estadual quanto federal. Inclusive o secretário nacional esteve aqui em Tijucas, é isso? Sim, ele esteve em Tijucas, ele fez um pouso rapidamente ali no sul do Rio, ali naquela local onde as 3 pessoas teve esse acidente com essas 3 vítimas. Conversamos muito rapidamente, ele não foi em outro ponto da cidade, eles já vieram com aquele ponto ali marcado, sim, tá? E sobrevoaram outras cidades da região. A gente agora tem um contato com a Secretaria de Estado e com a Secretaria Nacional, que foi nos passado, para nos orientar nas questões de documentação, orientações técnicas, que a gente está tendo apoio, em especial da coordenação regional, com o nosso coordenador regional, Jackson, né, que está prestando todo o apoio na parte de como informar o sistema que existe, né, que é um sistema integrado de informação, que leva as informações oficiais para o Estado e para o governo federal, e também toda a parte de estruturação de pedido de ajuda humanitária, enfim, a gente está tendo todo esse apoio, né? E temos todas as informações sobre como vão ser o que o governo federal e o que o governo do Estado vai trazer de benefício para o município. Verdade. Então, passado aí esse período, a partir do momento do levantamento dos danos e dos prejuízos, agora fica, né, o questionamento das pessoas por parte dos auxílios. O que nós já temos de concreto até esse momento aí, uma semana e um dia passado do acontecido, Sheila? Então, a maior dúvida das pessoas hoje é em relação ao que a Defesa Civil ela pode auxiliar, né? Então, hoje, Tijucas, eu quero, assim, deixar isso, assim, aproveitar a oportunidade para deixar as pessoas mais tranquilas, respeitando um momento que já não é tranquilo, né, por conta até da pandemia, enfim, mas assim, deixar as pessoas tranquilas, que o município de Tijucas, ele já está com o seu formulário de identificação transmitido para o governo do Estado, transmitido para o governo federal. Então, esse formulário de informações de desastre, que a gente chama de FID, ele é o documento principal para que qualquer município possa receber algum auxílio. O município já encaminhamos logo no dia primeiro, assim que voltou a internet, acho que do dia 2 ali, né? Voltou a internet, a gente encaminhou com os primeiros levantamentos, né? E agora eu estou alimentando cada levantamento novo que vem de prejuízo, a gente vai acrescentando e vai atualizando, exatamente. Então, esse formulário já está lá, isso nos credencia para receber os auxílios, todos os auxílios possíveis que o município possa receber, tá? Então, quais são esses auxílios? Aí é uma outra pergunta que as pessoas fazem para a gente, né? Quais são esses auxílios? Em primeiro lugar, a ajuda humanitária, né, que o município já recebeu. Ontem já começamos a fazer entrega com a equipe da Secretaria de Obras, né? Sim. O município encaminhou uma primeira listagem de ajuda humanitária. Estamos encaminhando, não precisa pedir tudo numa hora só,
Nós estamos pedindo, a primeira lista ficou pronta, a gente já encaminhou. As pessoas que tiveram danos em telhados, precisam de algum auxílio humanitário, procure a Secretaria de Assistência Social. Lá vai ter alguém para atender, para anotar o que aquela pessoa precisa, vai dar todas as orientações, vai explicar. Se dirijam com o seu comprovante de residência e um documento, CPF, que precisa ter. Eu gostaria de explicar, as pessoas ficam ansiosas, mas a gente precisa explicar que qualquer doação que o Estado, ou que o município, ou que o governo federal faça, ele é um recurso, ele veio de um recurso público, ele é um bem público, e ele precisa do mínimo de cuidado, ou seja, tem que saber para quem vai, tem que estar ali identificado, as pessoas têm que assinar, não é ligar para a Defesa Civil, eu preciso disso, e por telefone a gente fazer essa transação. Claro. Por telefone a gente vai dar a informação, né? E a pessoa se dirige, então, à Secretaria de Assistência Social para fazer esse cadastro dessa necessidade primária, né? A ajuda humanitária, Sidney, ela é uma coisa, assim, momentânea. É uma coisa para socorrer rapidamente. A gente teve a lona, foi o primeiro socorro, agora está vindo telhas, né? Os colchões também vão chegar, e isso é para a pessoa, para a família se recompor, até ver como ela vai arrumar os recursos para poder voltar a ter a telha que ela tinha antes, ou melhorar, ou comprar o colchão que ela tinha antes, mas nesse primeiro momento é uma ajuda humanitária para esse evento, de forma a socorrer rapidamente, né? Um socorro paliativo, socorro paliativo, exatamente. Mas isso precisa ser passado por um cadastro, que no mínimo tem que ter comprovante de residência, claro, e o CPF. Uma outra coisa é os critérios para receber essa telha, esse colchão, não é o mesmo critério do Bolsa Família. Certo. Tá? Às vezes a família naquele momento realmente ela tem uma renda maior do que o do Bolsa Família, por exemplo, mas ela está necessitando, até por conta da situação da pandemia que a gente está vivendo, então ela vai à Secretaria de Assistência Social, que lá as pessoas estão capacitadas para orientar. Tá? Um outro benefício que a gente também está fazendo levantamento em relação ao dinheiro que as pessoas, nós estamos tentando receber, como todos os municípios, né? Claro. Recurso que venha do governo federal, na questão dos espaços públicos, de todos os equipamentos públicos. Então, os secretários já fizeram o levantamento, cada um na sua pasta, escolas, postos de saúde, campo de futebol, Cada pasta fez da sua área, a assistência social fez dos seus equipamentos. Porque também houveram diversas avarias. Diversas avarias. Nós tivemos nas escolas 18 avarias. Olha só. Postos de saúde, vários deles. Então, também foi feito esse levantamento. E isso é uma outra situação, que é a situação dos órgãos públicos, que a gente está pleiteando. Agora nós vamos fazer os planos de trabalho, vamos colocar por uma escala de prioridades, todos os danos, e vamos tentar também, junto ao governo federal, com a documentação que a gente já preparou e com que a gente ainda está preparando, para também receber esses recursos, tá? Para consertar, né? Porque nós não tivemos nenhum equipamento público destruído. Claro. Alguns precisam de reparos, uns reparos maiores, outros menores, mas é isso que a gente também vai pleitear. Então, isso é uma outra situação. Perfeito. Né? E uma terceira situação que as pessoas também estão muito preocupadas é com a questão do FGTS. Sheila, mas as pessoas, como o município decretou emergência e não calamidade, nós não vamos receber o FGTS? Não. Fiquem calmos. Vão sim, se o governo federal homologar o pedido do governo do estado, sim, né? Tijucas está incluída, não se preocupem, tanto que a gente já recebeu ajuda humanitária, a documentação está correta, aconteceu de não aparecer o nome de Tijucas numa listagem aí do governo do estado, provavelmente, eles não souberam nos precisar, mas provavelmente foi porque o decreto foi feito dia 1º, e a gente só conseguiu publicar no Diário Oficial do Estado no dia 2, porque a gente estava sem internet, né? Certo. Então, nesse meio tempo, eles já acolheram os municípios que talvez conseguiram mandar. Tanto que não é só Tijucas.
temos acho que mais de 30 municípios que também decretaram, conseguiram publicar no dia 2, no dia 3, tá? E que não estão naquela lista, mas que estão aptos como Tijucas está. Mas o governo está fazendo constantes atualizações. Exatamente. Também, né? Ontem eu recebi informação oficial da Defesa Civil do Estado que eles deram um prazo. O prazo para os municípios encaminhar o FID era até ontem. Tá. Tijuca já encaminhou assim que a internet voltou. Então, nós já estamos aptos desde aquele dia. Certo. Tá? Mas alguns municípios não conseguiram, não tinham se organizado, não tinham senha para cadastrar. Então, eles deram prazo até dia 7, que era ontem. Ontem, nós recebemos um ofício que ainda prorrogaram até dia 10. Então... porque tem município que não conseguiu fazer esse levantamento, não conseguiu mandar ainda. Claro. E o governo do estado, ele quer atender o estado inteiro. Lógico. Então, o que vai acontecer? Dia 10, que é sexta-feira, vai fechar o FID. Quem fez, quem não fez, não vai conseguir mais mexer, certo. Colocar o seu município. Vou frisar, Tijuca já está com isso pronto, já está, tá? E então lá para o sábado ou domingo vai ser publicado uma atualização daquele decreto do governo do estado, e aí sim vai aparecer o município de Tijucas como todos os outros que não apareceram naquela primeira listagem, claro. Tá? Mas vou frisar, não se preocupem, porque se o decreto do estado for homologado pela Defesa Civil Nacional e o governo federal liberar, porque quem libera ou não o saque do FGTS é o governo federal. Sim. Eu acredito que mediante a situação, ele vai liberar. Eu acredito, né? A experiência que a gente tem. Tijucas, os munícipes vão receber, tá? O levantamento está sendo feito de todas as regiões. Nós colocamos todos os bairros, porque todo mundo foi afetado, faltou energia no município todo, né? Tivemos avarias em todo o município. Então, não se preocupem que se o governo federal liberar o FGTS, Tijuca já está apta desde a semana passada a receber, tá? Uma outra coisa, Sidney, que eu quero aproveitar para esclarecer, é quanto aos empresários. Muitos empresários, donos de galpão, ou donos, ou que alugaram galpão, estão me procurando sobre os auxílios do governo. O secretário nacional, e isso também por experiência de outros eventos que aconteceram no município de Tijucas e em outros municípios que a gente tem experiência, de troca de experiência com os colegas, claro. Qual é o incentivo para o empresário? Não vai vir um recurso como vem para obras públicas, certo. Tá? Para os empresários, o que é o benefício? Possivelmente, né, com a homologação do governo federal, também pode acontecer, como aconteceu com a pandemia do coronavírus, existir algumas linhas de créditos com juros mais baixos, com tempo de carência para pagar a primeira parcela, sim. Tá? Algumas linhas de créditos diferenciadas, tá? Mas isso tudo é liberado pelo governo federal. Sim, sim. Pelo governo do estado, pelo governo federal. E, por enquanto, nenhum município recebeu isso, tá? Por quê? Porque o governo federal ainda não homologou, né? Depois de sexta-feira é que o nosso decreto vai para Brasília, com todos os municípios que ainda não fizeram, vão fazer, e aí o governo federal vai homologar ou não. Eu acredito que sim, que vai homologar, né? Até porque veio aqui na região, veio no estado, passou por aqui, o próprio presidente, a gente acredita que isso vai acontecer. Sem dúvida. Mas os empresários, então, nessa parte de empresário, comerciantes, nesse sentido, tá? E o decreto de emergência vai cobrir tudo o que tem de benefício, Tijucas está apta a receber. Muito bem. As pessoas nesse momento têm que ter, a gente sabe, né, que quem está necessitando, quem teve a sua casa destelhada, variada, seu galpão, seu comércio, tem pressa, lógico, a gente sabe disso, mas tudo gera uma burocracia, até para que a gente não venha a ter, que se fala, abrir precedentes para casos de corrupção, como a gente sabe que tem, a própria pandemia já nos deu essa experiência, né, Sheila? A gente viu aí a questão da compra dos respiradores, gerou toda uma polêmica, gerou todo um transtorno, enquanto a gente não precisava disso, precisava de um auxílio rápido para as pessoas que acabam sendo acometidas, né? E agora com essa questão aí do ciclone também da mesma forma. Tudo tem que ser
muito preciso para que o auxílio seja direcionado da melhor forma possível e na proporção correta, né, Sheila? Exatamente, Sidney. E isso eu ontem ainda estava conversando com a equipe que trabalha ali com a gente, no seguinte, às vezes a gente, na vontade da coisa acontecer, faz muito rapidamente, pede de qualquer jeito, não pega um documento e sabe que daqui a pouco, por causa de uma telha que foi entregue, sem maldade, mas às vezes foi entregue para uma pessoa que não era, ou sei lá, 10 telhas, 20 telhas, pode criar um impedimento jurídico para o município receber um benefício maior de reforma do posto de saúde, ou de um auxílio para arrumar uma estrada, ou até mesmo prejudicar na nossa documentação lá na frente. Lógico. Então, vamos fazer com calma, vamos fazer corretamente, entregar realmente para quem precisa, né? Eu entendo, eu já fui procurada por pessoas das vistorias, né? Porque se eu tenho um comércio e acontecer uma coisa com o meu comércio, eu acho que a minha prioridade é máxima, né? Lógico. Mas o outro colega ali que do lado também teve, ele também acha que a dele é o máximo. E o outro que veio também acha que é o dele. Então, isso é natural, a gente é assim mesmo, a gente tem isso eu entendo. Só que nós temos as pessoas nos procurarem, nós estamos seguindo uma listagem de pessoas que procuraram a Secretaria, a Defesa Civil, para poder fazer as vistorias. Então, nós vamos seguir aquela listagem. As pessoas, às vezes, até nas redes sociais, colocam até palavras ríspidas. Eu gostaria de dizer que nós estamos ali trabalhando, eu sou uma funcionária pública, eu sou efetiva, estou ali trabalhando, não parei mais um minuto de trabalhar. E as pessoas usam a rede social até às vezes para agredir com palavras de baixo. De forma irresponsável. Irresponsável, né? Mas eu vou seguir meu trabalho. Administrativamente a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa, o prefeito tem dado todo o apoio e designado todo mundo que eu preciso para ajudar na Defesa Civil, para a gente levar essa documentação em tempo hábil, né? Por exemplo, a distribuição das telhas, ontem eu não participei de distribuição nenhuma, eu fiz toda a documentação, tudo corretamente, as telhas chegaram às pessoas que foram feito levantamento. Outra listagem de pessoas que precisam de telha eu estou mandando hoje, tá? Amanhã, ou depois de amanhã, se tiver mais alguma relação, a gente vai mandando, precisa vir tudo ao mesmo tempo, né? E o pessoal está fazendo um trabalho de entrega da telha, dos materiais, e eu já estou fazendo uma outra situação, né? Estou fazendo uma vistoria. Ontem eu me ative a fazer a questão da documentação do FGTS, de colocar as regiões por rua, é um trabalho demorado, né? E tem que ser feito pela coordenadora, né? Não posso delegar a uma outra pessoa. Então, a gente está trabalhando, que as pessoas tenham um pouco de calma. Eu sei que não é fácil pedir isso agora, eu entendo, né? Mas vamos ter calma. A Defesa Civil, junto com o engenheiro, que também não adianta eu ir sozinha fazer laudo, eu tenho que levar um técnico, vai fazer a visita no seu galpão, na sua empresa, a gente vai chegar lá, né? O empresário não precisa esperar que a Defesa Civil vá resolver os problemas jurídicos que aconteceram ali naquele, eu tinha uma oficina, ou eu tinha uma loja, e nessa loja tinha carro do cliente, uma moto do cliente, e a gente vai ter que, a Defesa Civil vai agir sobre aquilo ali, né? O que eu faço com o carro do cliente, como que vai, isso já é uma outra questão. Certo. A gente vai fazer a vistoria, o laudo da edificação. Estrutural, né? Estrutural. Perfeito. Bom, Sheila, eu agradeço imensamente, a sua disponibilidade por estar aqui, mesmo em meio a toda essa carga que vocês estão tendo nesse momento aí, de responsabilidades, até para agilizar essa situação que você nos coloca aqui. Para a gente pontuar então, quem ainda tem algum tipo de dúvida, ou que teve alguma situação aí, ou de avaria, ou que precisa de alguma informação qualquer, como é que pode estar buscando esse serviço? Os empresários, comerciantes, prestadores de serviço podem procurar a Secretaria de Indústria e Comércio, tá? E lá passar para a gente está fazendo um levantamento, uma estimativa de prejuízos. Certo. Isso vai ser lançado nesse formulário
identificação de desastre, que a gente já mandou com uma prévia, mas a gente pode alimentar, atualizar, como eu lhe falei. Procurem lá, né, a Indústria e Comércio. As pessoas que tiveram avarias no seu imóvel particular, casa, né, pessoas físicas que precisam de algum tipo de ajuda humanitária, procure a Secretaria de Assistência Social. Perfeito. E as pessoas que ainda persistem com dúvidas sobre decreto, sobre documentação, alguma coisa, pode procurar a Defesa Civil. A Defesa Civil, a nossa sede é na Prefeitura, lá no pátio da Secretaria de Obras, né? Pode nos procurar, o nosso número é 3263-8159, pode ligar, a gente vai estar atendendo, tem um telefone celular também, está no portal do município, a página do município, tá? Que é um celular, que está comigo, está sempre ligado, não tem hora, não tem dia, né? Que é o 98467-4806, pode ligar, tem no portal da Prefeitura, a gente vai estar dando os esclarecimentos. Eu queria agradecer a oportunidade, queria mais uma vez reforçar de que Tijucas não vai deixar de ganhar nenhum benefício por isso ou por aquilo. A gente vê muita notícia fake também, né? Parece que tem pessoas, Sidney, que parece assim, ó, quanto pior, melhor. Infelizmente, pessoas que até pessoas que trabalham em órgãos públicos, não no executivo, mas no legislativo, né? Colocando pressão, não sabendo o que dizer, não entendem da dificuldade, sabe que precisa de documentação, mas usa um momento desse de uma forma que não deveria, né? Isso é uma coisa que eu, como funcionária pública e cidadã, eu percebo, quanto pior, melhor, né? Nos procurem. Já teve vereador que nos procurou para tirar dúvida, vários vereadores. Vão ali na prefeitura, eu estou trabalhando direto, tire a dúvida, não fique lançando fake news e qualquer pessoa da comunidade, porque tipo o ciclone, que vinha um ciclone, né? Meu Deus, eu explicando, gente, o ciclone não se compara àquele outro, isso já está posto, tal, é oficial, mas aí, né, deixando as pessoas que já estão preocupadas e com medo, mais preocupadas e com mais medo ainda. Então vamos ter um pouco mais de cuidado no que a gente fala, no que a gente diz, no que a gente posta, né? A gente já pediu isso várias vezes, mas tem gente que insiste nisso. A Defesa Civil está ali, o prefeito está ali, vamos ali procurar a fonte certa da informação, tá? Não adianta ficar lançando esse tipo de especulações que, Sidney, eu posso te garantir daqui a pouco, quando o VSGTS começar, se o governo federal liberar, começar a cair na conta das pessoas, quando os recursos para as escolas, para os órgãos públicos começar a vir, quando os empresários conseguirem as linhas de crédito, vão ver que o trabalho estava sendo feito. Sem dúvida, sem dúvida. Tá bom? As informações oficiais virão, né? Virão, com certeza. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.